Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, receba aí na sua casa o nosso abraço fraternal, ou aonde quer que você esteja, né? Talvez você esteja em trânsito, talvez você esteja ouvindo um trabalho ainda, então receba o nosso abraço fraternal. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que todas as vezes que eu leio, todas as vezes que eu prego, mexe comigo, porque é um tema que eu confesso que eu amo. É um tema que, desde quando eu entrei na igreja, desde quando eu fui aclamado na igreja, eu fico muito lisonjeado quando eu falo sobre esse assunto. Porque quando eu fui recebido à igreja, o primeiro ministério que eu participei foi o ministério da intercessão. Então eu quero falar hoje não sobre intercessão, mas sobre a oração. E o tema desta noite é oração ousada. Você tem feito oração ousada ao Senhor? Eu digo oração ousada, não é aquela oração que nós muitas vezes pedimos: Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero um carro. Nada impede, irmãos, de vocês fazerem esse tipo de oração. Não é proibido de fazerem esse tipo de oração. Mas o que eu estou dizendo nessa oração ousada é uma oração que o apóstolo Paulo nos ensina para nós praticarmos no nosso dia a dia. Porque nessa oração que o apóstolo Paulo, e nós vamos meditar nessa palavra nesta noite, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ele estava preso, e se nós falarmos do currículo do apóstolo Paulo, talvez você fale assim: mas ser crente é isso? Muitas vezes sim. Então eu não quero ser crente, mas o apóstolo Paulo nos desafia a fazer esta oração ousada. Porque ele estava preso quando ele escreveu esta carta, e mesmo estando preso, ele foi ousado em orar não por ele, por aquela situação que ele estava. Ele foi ousado em orar por outras pessoas, foi ousado orar por outros povos. Então essa oração ousada que eu e você temos que ter, essa oração ousada que nós temos que pedir ao Senhor, para que Ele coloque, para que Ele gere no nosso coração, para que a cada dia a gente esqueça muito de nós mesmos e comece a lembrar de pessoas que precisam ser curadas, os nossos vizinhos que ainda não encontraram Jesus, que ainda não declararam Jesus, que nós possamos orar ousadamente por aquelas pessoas que estão enfermas, orar ousadamente pelos nossos, talvez os filhos que estão desviados dos caminhos do Senhor, e assim sucessivamente. Nós temos que nos colocar um pouco de lado e lembrar um pouco mais das pessoas que estão ao nosso redor, porque quando nós falamos de intercessão nada mais é que nós nos colocarmos no lugar de alguém. Então eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 14 ao 21. Essa é a segunda oração que o apóstolo Paulo faz no mesmo livro, e essas duas orações são extremamente importantes, e eu te convido a meditar neste livro. É um livro de apenas 6 capítulos, para que você entenda e compreenda aquilo que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar. E a palavra do Senhor diz lá no Efésios capítulo 3, versos a partir do 14 assim: Por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe um nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim pela fé Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Percebam, queridos, que essa oração é uma oração ousada do apóstolo Paulo, em favor daquelas pessoas que ele estava, na verdade, pregando e ensinando, para que elas aceitassem Jesus como o Senhor e Salvador. Mas um pouco de contexto: Paulo escreveu essa carta aos Efésios durante um período que estava preso em Roma por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Como eu disse, estava em Roma e preso.
Nesse período, Paulo ele escreveu a carta que nós conhecemos como as cartas das prisões. E quais são essas 4 cartas das prisões? Primeiro, Efésios, depois Colossenses, depois Filemão e a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Antes de crerem em Cristo Jesus, as pessoas em Éfeso elas viviam imersos no ocultismo. Éfeso, na Ásia Menor, hoje conhecida como a Turquia Ocidental, era um centro religioso e comercial. Todas as pessoas passavam por aquele local, passavam por aquele lugar. Peregrinos vinham de todo o Império Romano para adorar a Diana, Artemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E muitos daqueles que passavam por ali compravam aquela imagem da deusa de prata fundida, porque elas acreditavam que trariam sorte para aquelas pessoas. Percebam, irmãos, que essa carta foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E mesmo hoje, nos dias atuais, vemos pessoas cometendo a mesma coisa, cometendo a mesma religiosidade. Mas eu não quero falar sobre esse assunto, eu quero falar exatamente sobre aquilo que Paulo nos incentiva, aquilo que o Paulo nos ensina nesta noite. Paulo ele escreveu esta carta para exortar, para encorajar aqueles cristãos daquele lugar a viverem de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Evangelho, para fortalecerem a fé daquele povo em Cristo Jesus. Então eu estou aqui para dizer que esta palavra é para nos fortalecer, para que nós possamos visualizar, para que nós possamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé, aquele que nos levanta, aquele que tira de nós, tira, Senhor, tudo aquilo, todo o embaraço das nossas vidas. Então nós temos que olhar para o autor e o consumador da nossa fé, ter em nós nessa oração ousada como o apóstolo Paulo fez. Essa carta de Efésios ela é dividida em dois principais temas. Os primeiros temas é do capítulo 1 ao capítulo 3, vão falar da parte doutrinária dessa carta. E os capítulos 4 ao 6, o apóstolo Paulo vai falar da parte prática desses capítulos. E nessa segunda parte, Paulo vai instruir os cristãos sobre como viver à luz da doutrina apresentada nesta carta de Efésios. E aqui que eu entro, é aqui que eu começo nesta noite a falar sobre aquilo que nós lemos desta carta. Sabe, queridos, como eu disse, algo que me chama a atenção é sobre oração. Mas percebam que quando nós lemos o texto, eu não sei você, mas quando eu comecei a ler esse texto, algo me chamou a atenção. No primeiro verso que nós lemos, Paulo diz que ele se coloca de joelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Por que o apóstolo Paulo se colocou de joelho? Aqui o apóstolo Paulo não está querendo dizer, não está querendo doutrinar a forma como nós vamos orar, porque nós podemos orar deitado, nós podemos orar sentado, nós podemos orar em pé, podemos orar de qualquer forma, irmãos. Mas aqui o apóstolo Paulo não está querendo nos doutrinar ou doutrinar essas pessoas a forma ao qual nós temos que orar. E sim, ele está nos ensinando que nós temos que nos colocar diante do Pai, reconhecendo que diante do Pai, todo o poder e a autoridade no céu e na terra se encontram. Ele está se colocando submisso ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Porque, embora o apóstolo Paulo seja o apóstolo Paulo, mas ele estava submisso à vontade do Senhor, queridos. Não é a forma como nós oramos, é como nós entramos na presença do Senhor, com o nosso coração escancarado, com o nosso coração aberto, para que nós possamos ouvir do Senhor aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele quer de mim e de você, nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Eu não sei vocês, mas eu já sinto o cheiro do Senhor Jesus voltando para buscar a sua igreja. Pelos olhos da fé eu já posso ver isso, Jesus voltando para resgatar a sua igreja. Outro motivo do apóstolo Paulo se colocar de joelhos é que ele desejava, é que ele ansiava que os gentios se reconciliassem com Deus e principalmente com os judeus, formando assim uma única igreja, um só corpo, um só espírito. Nessa carta nós vamos ver, judeus e gentios, eles não se bicavam.
Então a ideia do apóstolo Paulo, a oração ousada do apóstolo Paulo é para que essas pessoas entendessem que não há apenas duas igrejas, não há dois espíritos, é uma igreja, é um corpo e um só espírito. É isso que o apóstolo Paulo estava orando e pedindo ao Senhor, para que eles, gentios e judeus, se dessem bem. Trazendo para os dias de hoje, muitas vezes nós olhamos para as pessoas que não são cristãs, que não são cristãos, e nós queremos fazer um tipo de acepção de pessoas. É mais ou menos como os gentios e os judeus. Então nós temos que fazer esta oração ousada para que o Senhor possa convencer esta pessoa. O meu e o seu papel é falar. O papel do Espírito Santo e do Senhor é convencer esta pessoa. Apenas isso. Um outro motivo da oração de Paulo era o desejo que eles fossem fortalecidos no Espírito, que as suas vidas fossem enraizadas no amor de Cristo, para que aquelas pessoas pudessem experimentar a plenitude de Deus, como nós lemos aqui no texto. É por meio da oração que nós nos aproximamos das riquezas que nos permite viver e lutar de acordo com a vontade do Senhor, como verdadeiros cristãos. Todos os dias, como eu falei a semana passada, nós matamos um urso e matamos um leão, queridos. Todos os dias nós lutamos contra a nossa carne, todos os dias nós lutamos contra os principados e as potestades, todos os dias nós lutamos em oração, e nós temos que saber lutar em oração, para que nós possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso precisamos ter orações ousadas, fazer orações ousadas. O mais importante, como eu disse, não é dobrar os joelhos literalmente, mas sim prostrar o coração, e a vontade do Senhor venha a ser feita na minha e na sua vontade, e pedir que a minha e as suas necessidades sejam supridas em Cristo Jesus. E muitas vezes as nossas orações têm sido repetidas, porque parece que o Senhor não tem atendido os nossos pedidos na hora que eu e você queremos. É uma espécie de fast food, é uma espécie de delivery. Nós pedimos e nós queremos receber logo em seguida. E eu quero te dizer, queridos, não é sempre que o Senhor responde às nossas orações na hora, porque tem um processo. É nesse processo que nós vamos aprender, é nesse processo que nós vamos entender, é nesse processo que o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração aquilo que Ele quer de mim, quer de você. Em Filipenses capítulo 4, versos 10 ao 13, vai dizer assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como passar necessidade. E aí vem o versículo que eu falei da semana passada, escrito lá nas placas dos caminhões: tudo posso naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, é porque exatamente ele passou por escassez, ele também passou por abundância, então ele pode encher o peito e declarar: tudo posso naquele que me fortalece, porque aquele que fortaleceu o Paulo é o mesmo que fortalece eu e você, quando nós estamos em abundância, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos internados, quando nós estamos em qualquer situação, o Senhor continua me sustentando e sustentando. Ele é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje e será o mesmo Deus amanhã. Ele não muda, ele sempre continua sendo o Deus. Na oração do apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler, nessa segunda oração, lá no capítulo 3, verso 14, o Paulo nos ensina 4 lições. O apóstolo Paulo, ele ora para que o seu interior seja espiritualmente fortalecido. É exatamente isso que nós temos que fazer quando nós entramos na presença do Senhor, para que o nosso espírito seja fortalecido no Senhor, para que nós não venhamos dar ouvido à nossa carne, venhamos dar ouvido às nossas necessidades. Como eu disse, não é proibido nós pedirmos para nós, mas nós temos que entender o tempo que estamos.
Qual é a estação que nós estamos? Precisamos ter esse discernimento. E muitas vezes, queridos, o Senhor vai nos conduzir para algo que muitas vezes para nós é desconhecido, e glória a Deus por isso, porque é o Senhor que nos conduz. Isso faz nós sairmos da nossa zona de conforto. E muitas vezes nós não queremos sair dessa zona de conforto. Isso que essas 4 lições Paulo também vai nos ensinar e vai nos permitir uma outra compreensão do grande amor de Deus, que resultará a ser tomado de toda a plenitude de Deus. Tomado pela plenitude de Deus é quando nós estamos cheios, é quando nós estamos felizes, alegres. É como essa garrafa de água não estar cheia, então ela não está plena. Para que ela esteja plena, ela tem que estar transbordando. E quando nós estamos na plenitude de Deus, nós precisamos transbordar deste Deus. É isso que nós precisamos pedir para o Senhor. É isso que nós precisamos ter ousadia em nossas orações, para que o Senhor venha nos encher. E a primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina está lá no verso 16, vai falar sobre força. Vamos ler lá. Peço a Deus que, segundo a sua riqueza da glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito no íntimo de cada um. Sabe, queridos, a presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós cristãos tem que dar testemunho da salvação, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, no verso 9. Mas o poder do Espírito Santo nos dá a capacitação necessária para o nosso dia a dia, para o nosso caminhar da nossa vida. Sem o Espírito Santo, certamente nós não saberíamos nem dar o próximo passo. Talvez o nosso próximo passo sem o Espírito Santo era continuar no inferno. E esse poder que o apóstolo Paulo deseja para os seus leitores é o mesmo poder que está escrito lá em Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e aos confins da terra. Quando nós estamos com essa força, com este poder do Espírito Santo dentro de nós, nada mais pode nos segurar, queridos, só nós mesmos. Você está respirando aí? Respira aí. É o próprio Senhor que deu fôlego de vida para você nesta manhã. E dentro de você há o Espírito Santo, queridos. Jesus, ele realizou o seu ministério na terra. Não foi pela força do seu poder, mas foi pelo Espírito Santo. Esse é o único recurso disponível para mim e para você nos dias de hoje. Como é que nós enfrentamos as batalhas no dia de hoje? É através do Espírito Santo que nos fortalece, que nos dá o poder, que nos dá a força necessária. Atos capítulo 10, verso 38 vai dizer assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. O Senhor está comigo, o Senhor está com você, queridos. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos a importância do Espírito Santo na igreja. Um dia alguém disse, se alguém tirasse o Espírito Santo do mundo, a maioria dos cristãos continuaria fazendo as mesmas coisas e ninguém perceberia diferença. É triste isso, queridos, mas é uma grande verdade. Sabe por quê? É uma grande verdade? Porque muitas vezes eu e você estamos no automático. Ou só eu aqui nessa noite? Todos os dias parece que nós estamos no automático. Fazemos todos os dias as mesmas coisas, mas quando o calo aperta, aí nós lembramos do Senhor. Não é só quando o calo aperta, queridos, é todos os dias. Nós temos que meditar, todos os dias nós temos que orar, todos os dias nós temos que buscar a presença do Senhor, todos os dias nós temos que nos humilhar na presença do Senhor, todos os dias nós temos que colocar o nosso joelho no chão e clamar pela presença do Senhor.
O poder do Espírito Santo é concedido segundo a riqueza da sua glória. Cristo voltou à sua glória e enviou o Espírito Santo do céu para habitar dentro do meu e do seu coração, para nos dar o poder devido. Deus, ele não concede o poder do Espírito como parte da sua riqueza, mas sim segundo a sua riqueza. Percebam a diferença? Perceberam a diferença? Vou dar um exemplo para vocês. Se um bilionário doar $10 para alguém, esse bilionário apenas fez uma doação de parte da sua riqueza. Sim ou não? Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Mas se esse bilionário, ele dá $1 milhão a alguém, eu posso afirmar que esse bilionário fez uma doação segundo as suas riquezas, de acordo com elas. Sim ou não? Perceberam a diferença? É a mesma coisa o poder do Espírito Santo, como parte da sua riqueza, mas sim segundo a sua riqueza. O primeiro caso que nós acabamos de ver desse bilionário, há uma porção, e no segundo caso há uma proporção maior. É nesse sentido que o Espírito Santo quer nos dar, não é apenas uma porção, para que nós possamos viver na proporção que a Bíblia nos ensina, queridos. Está disponível para mim e para você. Essa proporção está disponível na mesma caminhada que nós buscamos ao Senhor. Se nós buscamos muito, nós temos uma proporção. Se nós buscamos pouco, nós temos uma porção. Apenas uma porção. O Espírito Santo está dentro de nós. Ele só precisa ser alimentado. Como é que você tem alimentado o Espírito Santo dentro do seu coração? Com a internet? Com o Instagram da vida? Com o Facebook? Com o YouTube? Com livros? Pensa aí no seu coração, queridos. Como é que você tem alimentado o Espírito Santo? O Espírito Santo só é alimentado pela palavra do Senhor. Não tem outro alimento para o Espírito Santo a não ser a própria palavra. Podemos sim, queridos, ver algumas pregações do YouTube, mas tomem cuidado com as pregações que vocês têm ouvido aí e visto. Cuidado. O nosso ser interior, de um pecador que estava morto, mas agora nós estamos vivos em Cristo Jesus, é convidado a entrar no meu e no seu coração, como nós já declaramos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O nosso ser interior pode ver, o nosso ser interior pode ouvir, o nosso ser interior pode provar, o nosso ser interior pode sentir, pode ver, mas tem que ser exercitado. Mas o nosso ser interior também tem que ser purificado e nutrido pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. O nosso exterior, ele é perecível, mas o interior tem que ser e deve ser renovado espiritualmente, apesar da deterioração do nosso corpo físico. É esse poder interior que permite nós sermos vitoriosos em Cristo Jesus, independente da situação que você esteja passando. Só é possível viver para a glória do Senhor, para a glória de Deus, quando nós nos entregamos ao Espírito Santo de corpo, de alma e de espírito, e permita que Ele exerça o seu papel absoluto na minha e na sua vida. O Espírito Santo só vai ser pleno na minha e na sua vida quando nós entregarmos o controle absoluto na mão dEle. Senão o nosso corpo vai ficar como essa garrafa, talvez pela metade, e não na plenitude completa. E o Senhor nesta noite quer derramar sobre as nossas vidas essa plenitude, para que nós possamos estar cheios da presença do Senhor aonde quer que Ele nos envie, aonde quer que nós estejamos. É por esse motivo que nós precisamos e nós devemos alimentar o nosso interior.
adorando, louvando, intercedendo, lendo a palavra. Segundo ensinamento, profundidade. Repitam comigo, profundidade. Está fraco, profundidade. Esse é o segundo ensinamento do apóstolo Paulo. A fim de transmitir este conceito de profundidade espiritual, nós precisamos antes entender 3 verbos relacionados a ele. Quais são esses verbos? Habitar, arraigar e alicerçar. O primeiro verbo dessa profundidade é o verbo habitar, que significa literalmente fazer morada e sentir-se em casa. É exatamente isso que o Espírito faz dentro de mim. Quando nós alimentamos ele se sente em casa, porque está sendo alimentado, está sendo bem tratado. Sem dúvida, Cristo já residia no coração daquelas pessoas de Éfeso. Sabe por quê, queridos? Porque o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, verso 1, chamou os Éfesos, as pessoas de Efésios, como santos. Então aquelas pessoas já haviam aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então o Espírito Santo estava sobre eles. O que o apóstolo Paulo está pedindo para aquele povo é para que eles tenham experiências mais profundas com Cristo. É isso que o Senhor quer da minha e da sua vida, queridos. Que nós tenhamos experiências maravilhosas com o Senhor. O desejo do apóstolo Paulo é que o Cristo não apenas habite dentro de mim e de você, mas que Ele se sinta à vontade dentro de mim e de você, queridos. A tal ponto de se alegrar, tendo comunhão mais íntima comigo, com você, e não apenas um relacionamento superficial. Percebam, queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de rapidez, esse tempo de tudo deixar no automático, nós perdemos esta comunhão, esta intimidade com o Senhor. A nossa oração talvez seja 5 minutos, talvez 1 minuto. Senhor, abençoe meu dia em nome de Jesus, amém, tchau. Não esperamos o Espírito Santo falar no nosso coração. Muitas vezes não temos tempo de meditar na palavra e orar sobre a palavra que nós estamos lendo, para que o Espírito Santo venha falar conosco. Talvez você fale assim, mas o Espírito Santo não fale comigo. Talvez é porque a sua Bíblia esteja fechada. Talvez não, eu tenho certeza. Querem ver um exemplo, queridos? Quando Deus estava prestes a abençoar Abraão com um filho, quem foi visitar Abraão? 2 anjos, e eles entraram na casa de Abraão, comeram com Abraão. Sabe por que ele fez isso? Porque Abraão era obediente, querido. Era obediente. O verbo arraigar, uma árvore que deve ter raízes profundas, a fim de se manter firme. Aquela árvore, quando chove, quando venta, ela não cai. É porque ela está sendo bem nutrida. Um exemplo claro para isso é Salmos capítulo 1, versos 1 e 3. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Nós precisamos, queridos, mergulhar nessas águas profundas. Nós precisamos. O terceiro verbo é alicerçar. Se refere ao fundamento sobre o que nós estamos sendo, aonde nós estamos sendo edificados. Tem algum engenheiro aqui nesta noite? 2 engenheiros. Para construir uma casa, nós podemos construir em qualquer lugar? Primeiro nós precisamos fazer o quê? Sondagem, depois o alicerce da casa. Sondar aonde nós vamos fazer o alicerce da casa. E o Senhor tem sondado o meu e o seu coração, queridos.
Para que nós possamos levantar este altar de adoração, o nosso coração tem que estar bem alicerçado e profundo. As provações da vida testam a profundidade da nossa experiência com o Senhor. A tempestade revela como está a raiz da minha e da sua fé. Querem ver o exemplo? Mateus capítulo 7, versos 24 a 29. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força com aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Como é que está a nossa fé? Aonde está, melhor dizendo, alicerçado a minha e a sua fé? Quando vem uma chuvinha, ou quando vem uma tempestade, ou quando vem um tufão, nós nos desesperamos. Sabe, queridos, Paulo, ele orou para que os cristãos gentios tivessem uma experiência mais profunda com o Senhor Jesus. Somente esse tipo de experiência vai poder sustentar, vai poder me sustentar e te sustentar durante as tribulações da vida. E eu não estou profetizando, querido. As tribulações, elas não são poucas. Todos os dias nós enfrentamos tribulações. Todos os dias. Todos os dias. Não precisa nem levantar a mão. Quem não está enfrentando tribulação, algum tipo de dificuldade? Todos nós enfrentamos, queridos. Todos nós enfrentamos e matamos um leão por dia. Terceiro ensinamento, compreensão. A compreensão, ela vem do latim, uma palavra chamada prehendere, que significa prender, segurar, que dá a ideia de tomar algo para si. Compreender não significa entender algo no plano mental, mas também assimilar o entendimento no plano pessoal. Ou seja, em outras palavras, uma pessoa, para poder entender um conceito, ela tem que tomar para si. A preocupação do apóstolo Paulo é que nós apropriamos da imensidão deste amor de Jesus Cristo, por mim e por você. Outro exemplo, quando Deus quis dar a Abraão, Deus ordenou a ele, em Gênesis capítulo 3, verso 17, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura. Ou seja, Abraão, Deus pediu para ele se apropriar daquela terra, mas para isso ele teve que ter um passo de fé. Já está disponível para mim e para você, queridos. Nós temos que dar um passo de fé para nos apropriarmos de tudo aquilo que está disponível para mim e para você nas Escrituras. Está disponível para mim e para você. Sabe, queridos, hoje nós temos uma herança, como a minha esposa disse aqui nos dízimos, nas ofertas, sobre as dimensões. E no texto nós lemos aqui sobre a largura, sobre a profundidade, sobre a altura e sobre o comprimento. Lemos sim ou não? Está escrito no texto aqui. Nós sabemos da existência dessas dimensões, mas estas não podem ser medidas. O amor de Cristo, que excede todo entendimento, é insondável, as riquezas de Cristo, queridos. Se nós orarmos pedindo força e profundidade espiritual, seremos capazes de compreender, apropriar-se de todos os recursos, o amor da graça de Deus que está disponível para mim e para você. Só precisamos tomar posse. Só precisamos nos posicionar como verdadeiros cristãos. Em Filipenses capítulo 4, verso 13, mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. E sabe qual que é o resultado disso? A plenitude. Quando nós entendemos a profundidade, quando nós
compreendemos a largura, a altura, nós vamos entrar na plenitude, seremos plenos com o Senhor, seremos cheios com o Senhor, como está lá no verso 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, queridos. E Ele quer que nós experimentamos essa plenitude. Ele quer que nós fiquemos cheios do Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo que nós vamos obter esta plenitude, cuja medida é o próprio Deus. Paulo diz que Cristo é a medida e nós não podemos e nós nem devemos nos gloriar de coisa alguma, porque a honra e glória somente é para o Senhor. Quando nós alcançamos esta plenitude em Cristo, então nós vamos ter chegado ao limite. Qual que é o limite? Transbordar. Transbordar. Nós precisamos transbordar do amor. Nós precisamos transbordar da paciência. Nós precisamos transbordar da mansidão. Nós precisamos transbordar da alegria do Senhor. Pleno quer dizer que nós estamos aperfeiçoados em Cristo Jesus. E sabe qual é o significado dessa palavra aperfeiçoado em Cristo Jesus? É cheio até o limite. Nós estamos com a nossa caixa d'água cheia. Nós precisamos nos aperfeiçoar. E eu já estou caminhando para a conclusão. Cadê o meu adorador? Wilson. Ah, está aqui. Wilson e o Fernando. A dupla. Não é uma dupla sertaneja, mas é uma dupla cristã. Wilson e Fernando, ó, gostei dessa dupla aí. Sabe, queridos, nós precisamos da força, nós precisamos da profundidade, nós precisamos da compreensão e nós precisamos da plenitude em Cristo Jesus. Concluindo, Paulo nos convida a reconhecer a grandeza desse Deus, a reconhecer a grandeza do amor de Jesus Cristo, para que nós possamos ser fortalecidos no nosso interior, para que nós possamos viver uma vida transformada, uma vida plena. Uma vida plena, queridos, é que não falta mais nada para mim e para você. Quando nós entendemos e compreendemos quem que é esse Deus na minha e na sua vida, o nosso coração ele transborda. E eu quero nessa noite te fazer uma pergunta. Seu coração está cheio? Seu coração está pela metade? Como é que está o seu coração? Talvez aqui nessa noite tenha alguém com o coração cheio, pleno, até o limite. Glória a Deus por isso. Paulo, ele pede a Deus, por meio do Espírito, que sejamos enraizados e firmados no amor, de tal modo que mesmo sem poder compreender todo esse amor que o Senhor derramou na cruz do Calvário, nós possamos experimentar toda a sua plenitude, que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E Paulo ele finaliza esse texto que nós lemos exaltando o poder de Deus, glorificando o nome do Senhor, exaltando esse Deus todo-poderoso, queridos. É por isso que eu intitulei esta pregação de oração ousada, porque eu repito, o apóstolo Paulo, ele estava preso, queridos. Com certeza já tinha passado por algumas adversidades, mas ele não perdeu de vista aquele em quem confiava. Eu quero te convidar a ficar em pé nesta noite. Quero te dizer nesta noite, queridos, que como nós, como cristãos que somos,
a nossa capacidade de viver, de entender o amor de Deus, não vem de nós mesmos, mas vem de Deus, que é capaz de realizar em nós uma obra maravilhosa e grandiosa, além daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Só Ele pode realizar esta obra em nós. Só Ele, queridos. E Ele nos convida nessa noite para nós dependermos dEle, para nós confiarmos no Seu poder, para que através disso a nossa vida seja transformada e para que nós possamos realizar os Seus planos e os Seus propósitos em nós e através de nós. Que as pessoas, quando estiverem ao nosso lado, elas possam ser impactadas por aquilo que Deus está fazendo em nós. Sabe, queridos, agora, nesse momento, eu quero te desafiar aí no seu lugar. É você e o Senhor. Seja ousado nesta noite. Deixa o Espírito Santo tocar aí no seu coração e sussurrar no seu ouvido aquilo que Ele quer da sua vida, aquilo que Ele quer tirar, aquilo que Ele quer colocar, porque muitas vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, porque aí não tem mais espaço para que a plenitude do Senhor venha sobre as nossas vidas. E ser pleno é não ter falta de nada. Então, enquanto nós adoramos aqui, você aí no seu lugar, entre em comunhão com o Senhor. Se você ora em línguas, ore em línguas. Busca o Senhor de toda a intensidade, de toda a sua força. É você com Deus, para que Ele venha te encher nesta noite. É você e Deus. Eu vou clamar. Pode abrir os seus lábios, igreja. Pode começar a clamar. Pode começar a adorar. Pode começar a interceder. Pode começar a pedir ao Senhor que você quer nesta noite ser pleno, para que você quer que o Senhor possa te encher da plenitude dEle. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Aleluia. Abre os seus lábios, igreja. Comece a orar. Comece a orar. Oh, Deus. Abre os seus lábios. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Te vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos seus pés. Se renda aos pés do Senhor. Tudo que eu preciso. Tudo que nós precisamos nos render aos pés do Senhor nesta noite. É tudo que nós precisamos. É nos colocar, é nos prostrar aos pés do Senhor. Para que nós possamos nos arrepender nesta noite, para que o Senhor venha nos encher de toda a sua plenitude. Ei, Senhor, em nome de Jesus. Pai, cura o teu povo, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Liberta o teu povo, Pai.
tudo que há de mal no nosso coração, tudo aquilo que não te agrada dentro de nós queremos entregar nesta noite e lhe pedir perdão, Pai. Sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer, Pai. Declaramos nesta noite que somos totalmente dependentes do Senhor. Nesta noite nós declaramos: eis-nos aqui, Pai. Usa-nos, Pai, para louvor da Sua glória, Pai, em nome de Jesus. Eis-me aqui. Pai, toma nas Tuas mãos o Teu povo. Toma nas Tuas mãos as famílias aqui representadas. Toma nas Tuas mãos as famílias que estão nos assistindo, Pai, em nome de Jesus. Queremos, ó Pai, viver, ó Pai, algo diferente. Então gera em nós, ó Pai, o desejo de sermos cheios do Espírito Santo, cheios da plenitude do Senhor, cheios do conhecimento. Pai, não queremos ser mais os mesmos, não queremos viver na mesmice, não queremos mais, Senhor. Queremos, Senhor, estar cheios do Teu Santo Espírito. Queremos exalar o Teu bom perfume. Queremos, ó Pai, ser exemplos. Queremos ser bons pais. Queremos ser bons filhos. Queremos ser bons cristãos, ó Pai. Queremos ser, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Pessoas, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos encher. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, eis aqui o Teu povo, Senhor. Eis aqui o Teu povo, Senhor, sedento pela Tua presença, sedento pela Tua presença. Pai, nós queremos mais do Senhor, queremos novas experiências contigo, queremos mergulhar em águas profundas, queremos mergulhar em águas, ó Pai, que nós nunca entramos ainda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha nos tirar da nossa zona de conforto, a nossa zona de conforto espiritual. Pai, queremos mais de Ti. Queremos, ó Pai, que o Senhor se revele através da Sua palavra. Pai, queremos, quando nós meditarmos na Sua palavra, Senhor, a revelação salte aos nossos olhos, para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor, em tempo e fora de tempo. Que nós possamos ser fortalecidos, ó Pai, no momento de adversidade, no momento de tristeza, no momento, Senhor, de enfermidade. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser, ó Pai, como Paulo declarou. Pai, nós possamos ser, Pai, nós possamos estar, ó Pai, em abundância. Nós possamos, ó Pai, passar por escassez e declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que abre os caminhos, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que fecha portas, é o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que no deserto cria um manancial. Pai, em nome de Jesus, Tu és a porta. Senhor, em nome de Jesus, Tu és a porta. Tu és o caminho, Pai, em nome de Jesus. Não há outro caminho além de Ti. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, mais de Ti a cada dia. Nós queremos mais de Ti a cada dia. Pai, nós colocamos a nossa mente nas Tuas mãos. Nós colocamos, ó Pai, os nossos olhos nas Tuas mãos. Nós colocamos os nossos ouvidos, ó Pai, nas Tuas mãos. Colocamos o nosso coração nas Tuas mãos. Colocamos, ó Pai, os nossos passos nas Tuas mãos. Não queremos andar, ó Pai, errantes por aí, Senhor, afora. Não queremos andar por outros caminhos, ó Pai, mas nós queremos andar pelo caminho. Queremos andar no caminho. Senhor, em nome de Jesus, venha endireitar as nossas veredas. Venha endireitar os nossos caminhos. Venha arrancar do nosso coração aquilo que não te agrada. Venha arrancar do nosso coração toda a falta de perdão. Toda a falta de perdão, Pai. O Senhor nos perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Tenho certeza que nós não vamos sair da mesma forma que entramos. Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos ser roubados ao sair desta igreja, Pai, ao sair da porta para fora. Tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós aprendemos, ó Pai, toda palavra, Senhor, dita nesta noite, Pai, venha ser cravada no nosso coração. Pai, toma nas Tuas mãos as nossas vidas.
nós não venhamos desviar, ó Pai, nem pela direita nem para a esquerda. Que nós possamos olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Nos leva em paz, nos leva em segurança para os nossos lares. Não deixe, Pai, que venhamos cair em tentação, Pai. Não deixe, Senhor, em nome de Jesus, pecarmos contra o Senhor, Pai. Toma nas tuas mãos, nos livra do homem mau, nos livra da mulher estranha, nos livra da cilada de Satanás, Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos a cada dia experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja comigo, seja com vocês hoje e para sempre. Tenham uma noite abençoada em nome de Jesus.